nós te louvamos, Senhor, por essa conferência que o Senhor nos deu nesses dias. De fato, o Senhor fez muito mais do que pedimos. Ó Senhor, tu estás sempre a nos surpreender. Tu és tão grandioso, tens um coração tão amoroso. Obrigado, Senhor, pela comunhão desses dias. Obrigado por cada jovem aqui presente, cada adolescente, cada irmão que veio aqui cooperar. Obrigado pelos monitores. Obrigado pelos pais que os enviaram, pelos irmãos responsáveis, Senhor. Obrigado, Senhor, por todo esse povo. Ele é o teu povo, assim como nós também somos. Oh, nós temos gratidão em nosso coração. Há um profundo sentimento de gratidão para com o Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Pedimos a Ti que conclua essa conferência, Senhor, de uma maneira gloriosa. Que a Tua glória encha esse lugar. Que esse ambiente, Senhor, onde nós estamos, ele seja tomado pela glória do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos faltam palavras, Senhor, para manifestar nossa gratidão para contigo. Mas uma coisa nós podemos fazer nessa manhã, é declarar que nós te amamos, Senhor. Senhor, nós te amamos. Tu és o nosso Deus. Oh, nós escolhemos te servir. Nós escolhemos te seguir. Pedimos uma coisa a Ti, Senhor. Nos dê força e nos dê perseverança para te seguir até o fim. Porque vale a pena te servir, vale a pena te seguir. Tu és o único verdadeiro Deus. Em todo o universo não há outro como Ti. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã. Senhor, abre, Senhor, as portas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. Oh, Senhor Jesus, o Senhor venceu. E nós estamos andando no caminho também de um vencedor. Certamente nós venceremos, porque nós não confiamos em nós, mas nós confiamos em Ti. Jesus é o Senhor. Aleluia. Chegamos na última reunião. Chegamos na última reunião, irmãos. Mas isso não é o fim. Isso faz parte da nossa jornada, né? E assim, nessas nossas viagens e visitas às igrejas, em contato com os irmãos, de uma maneira geral. Oi? Só está aqui. Tá bom. Então, nessas visitas, nessas nossas andanças aí pelas igrejas, andando de norte a sul, de leste a oeste, muitos irmãos têm nos procurado para ter comunhão. Entre esses muitos irmãos, muitos são jovens, jovens como a grande maioria de vocês. E essa procura, ela tem sido para ajuda, para falar um pouco das suas experiências, dos conflitos que muitos enfrentam. E é interessante que muitos chegam e eles expõem que chegam para nós dizendo assim: oh, eu quero ter comunhão, embora seja um problema bobo, mas eu preciso ter comunhão. E a gente acaba identificando o seguinte, é que aquilo que pode ser bobo para nós, que pode ser tolo, que pode ser pequeno, para esses que nos buscam, se constitui em coisas grandiosas. Por isso que eles procuram a comunhão. Recentemente, num desses momentos, uma jovem de 17 anos procurou a mim, procurou a minha esposa para ter comunhão. E ela queria falar das dificuldades dela. E ela falou assim: olhe, no final do ano passado, dormiu no Senhor uma tia. Ela desfrutava tanto do Senhor, ela era um modelo de alguém que busca o Senhor, que desfruta o Senhor. E isso me deixou muito triste. Logo a seguir, o meu avô, ele se internou e foi para a UTI e quase que morreu.
Logo a seguir também, meu irmão entrou em depressão. E ela vinha com um questionamento: onde está Deus nessa situação? Por que que isso acontece? E ela estava em dúvida acerca de se Deus cuidava ou não dela, ou deles. Se Ele nos ama e cuida de nós, por que que Ele permite essas coisas acontecer? E aí nós fomos mostrar para ela que a morte da tia dela é consequência do pecado. Minha esposa perguntou assim: olha, um dia Lázaro morreu. Falou para ela assim: um dia Lázaro morreu e Jesus o ressuscitou. Mas onde está Lázaro? Vocês viram Lázaro? Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? Lázaro está nessa reunião hoje. Lázaro voltou a morrer. E aí nós mostramos para ela que tudo isso era consequência do pecado. A natureza pecaminosa trouxe isso para dentro da humanidade. Mas aquele conflito na cabeça daquela jovem era grande e era forte. Graças ao Senhor, nós conseguimos ajudá-la. E ela se libertou daquele conflito. Mas ela apresentou outros. Nos seus estudos, aula de filosofia. E aí o professor tinha falado para ela assim, que para ser feliz, você tem que ser uma pessoa livre e fazer tudo o que quer. E de tanto falar isso, claro, dentro da visão dele, aquilo acabou entrando naquela jovem. E ela estava perturbada com aquilo. Aí eu falei assim para ela: irmã, me diga uma coisa, você está aqui obrigada? Você está aqui porque alguém lhe trouxe ou você está aqui porque você veio? Ela disse: porque eu quis vir. Então isso é liberdade. E eu falei para ela assim: eu tenho a liberdade para pecar ou não, mas eu escolho não pecar. Isso é liberdade. Nós somos livres. Então, aquela comunhão acabou ajudando-a. Mas vieram outros e mais outros e mais outros, apresentando os seus conflitos. Olha só que coisa interessante. E um deles assim: irmãos, Deus tem me abençoado. Eu tenho um pequeno negócio, esse pequeno negócio tem prosperado. Mas eu tenho um grande conflito comigo. Eu não sou merecedor disso. Entende? Deus abençoou ele, estava fazendo prosperar o seu pequeno negócio, mas o conflito dele era que ele não era merecedor daquela bênção que Deus estava lhe dando. Ele dizia assim: eu olho, vejo meus amigos, eles ficando para trás, eles não prosperam, e isso me inculca também. Olha, irmãos, isso é apenas um relato, um pequeno relato, de uma série de conflitos que há na cabeça dos jovens, e eu creio que na cabeça de vocês também. Outra experiência. Nós saímos, isso há algum tempo atrás, e levamos conosco, nós fomos visitar uma localidade, e levamos conosco um jovem casal. E aí compartilhamos sobre essas experiências de aconselhamento, dos conflitos que os jovens têm. Do nada, aquela jovem começou a chorar. Mas sabe, chorava copiosamente, um choro muito forte, um choro sentido mesmo. E ela disse assim: olha, ela falou assim: eu peguei carona aí, nessas experiências que vocês estão compartilhando, eu também queria compartilhar meus conflitos. Então os conflitos, as lutas, as dificuldades, as tribulações, elas estão no nosso meio. Todos nós passamos por isso. Mas nós acabamos de cantar um hino que mostra que Cristo venceu. E esse hino diz assim também: se Cristo venceu, eu posso também vencer. Então nós podemos vencer sim. Apocalipse capítulo 7. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Senhor Jesus, o versículo é o 14. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. A partir do 13, tá?
Vamos ler? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Isso, João estava tendo essa visão. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Essa tribulação aqui não é aquela tribulação lá que vai acontecer naqueles 3 anos e meio não, tá? Mas essas tribulações referidas nesse contexto aqui são as adversidades e as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. E são essas tribulações, essas dificuldades, esses conflitos que nós acabamos de relatar, que estão forjando os vencedores. Então, não ache estranho, não lamente, não ache que você não vai conseguir. As suas vestiduras estão sendo bordadas. Vocês creem nisso? Vocês creem que vocês podem ser vencedores? Nós temos tudo o que precisamos para nos tornar vencedores. Não existe nada que você possa dizer assim, falta isso. Não, Deus já nos deu todas as coisas que nos podem fazer ser vencedores. A Bíblia assim afirma. Você sabia que a Bíblia fala de mim e fala de você? Amém? Vocês creem nisso? Vamos ver o que é que a Bíblia diz a nosso respeito. Aqui ainda em Apocalipse, no capítulo 5, tem algo que fala a nosso respeito aqui. Capítulo 5, versículo 9, diz assim, a parte B do versículo: porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui está se referindo a quem? Você foi comprado? Você foi comprado com o sangue de Jesus? Então isso aqui está falando de você. Primeira coisa que você precisa perceber é que Jesus Cristo pagou o preço para lhe libertar e para livrar você da maldição e da condenação. Você não mais é condenado. Em Cristo Jesus você é um liberto. Porque o preço que ele pagou foi o preço para o resgate. Nesses dias aí, alguém falou isso em alguma das mensagens. Que nós estávamos cativos. Alguém havia nos tomado indevidamente. E foi cobrado um valor para se resgatar. E esse resgate foi pago com o sangue de Cristo. Aleluia! O versículo 10 diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Está falando de quem aqui? Diga assim, está falando de mim. Diga aí. Isso aqui está falando a nosso respeito. Irmãos, um dia nós vamos reinar sobre essa terra. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Mas diga com convicção. Não apenas repita: um dia nós vamos reinar sobre essa terra. Não, não é assim. Irmãos, Germano, Pedro, Beto, Jobson, Abraão, Juninho, Marcos, Aldemir, um dia nós vamos reinar sobre essa terra. Faz uma grande diferença a maneira como nós nos relacionamos com a palavra. Um dia nós reinaremos sobre essa terra. Isso é cara de quem tem esperança? É cara de quem tem convicção? Não, irmãos. Um dia eu e você vamos reinar sobre essa terra. Então, quando você fala assim, você toma posse da palavra e da promessa de Deus. É dessa maneira que nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Às vezes você pega o periódico da sua cidade, o jornal, a Gazeta aí, alguma Gazeta da vida, e você lê. E dessa mesma maneira que você lê a Gazeta, que você lê as notícias negativas, que você lê as notícias sobre política, sobre futebol, dessa mesma forma você lê a palavra de Deus. Há uma grande diferença
entre o que a Gazeta descreve e entre o que a palavra de Deus descreve. Aqui, por exemplo, diz que nós somos comprados para Deus. Se fomos comprados para Deus, a quem você pertence? Diga assim: eu pertenço a Deus. Aleluia! Você percebe que diante disso você pode ser um vencedor agora? Irmãos, nós seremos vencedores. Diga assim: eu serei um vencedor. Mas você baseado nisso, baseado em que você está dizendo isso? Hein? Amém, é isso mesmo. A base das nossas afirmações é a palavra de Deus. Só existe uma coisa que é verdadeira em todo o universo: é a palavra de Deus. Se há algo que é absoluto em todo o universo, esse algo chama-se a Bíblia. É a palavra de Deus. Qualquer outra coisa fora da palavra de Deus não é verdadeira. Senhor Jesus, abra aí agora Apocalipse capítulo 5. Aliás, desculpa, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Nessa conferência nós temos visto dois temas. O primeiro está aqui à minha direita, qual é? E o segundo aqui à minha esquerda? Onde é que estão esses dois temas nesse trecho da palavra? Vamos ver aqui. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Leiam forte agora essa segunda parte. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui está, ele me deu vida. Quando ele nos libertou dos pecados, significa dizer o quê? Que ele nos deu a sua própria vida. Está aqui essa parte, esse tema. Versículo 6, vamos ler juntos. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Está aqui então, segunda parte. Ele nos salvou, perdoou os nossos pecados e nos deu vida. Sabe, irmãos, mas Deus nos deu um lugar maravilhoso. E esse lugar maravilhoso é a vida da igreja. Para isso Ele nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Diga isso para o irmão que está do seu lado, preste atenção. Não diga de qualquer maneira. Diga com convicção. Diga para o irmão do seu lado, está do seu lado, que ele é um sacerdote. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Diante de tudo que nós vimos, do que acabamos de ver agora, quem somos nós? Quem é você? Quem é você? Uma irmã, por favor, poderia se levantar e dizer quem você é? Vocês não sabem quem vocês são? Como? Isso. Nesse lado aqui, tem algum sacerdote do Deus Altíssimo? Isso. Irmãos, nessa jornada que nós enfrentamos, é crucial, é importante nós sabermos quem nós somos. Nós temos uma identidade. Você carrega com você, vocês carregam com vocês o DNA do Deus Altíssimo. Primeira coisa, somos filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2. Leiam comigo agora aí. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10.
aqui descreve quem de fato nós somos. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós éramos trevas, hoje nós somos aleluia. Versículo 10, leiam comigo: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Fique de pé e com todas as forças do seu pulmão, diga assim: eu alcancei misericórdia. De novo. Mais uma vez. Amém. Podem sentar. Amém. Isso daí. É dessa maneira mesmo. Olha, irmãos, nós precisamos mudar a forma, inclusive, de como nós nos reunimos. Essa conferência, na verdade, está nos ensinando como nós precisamos mudar. Por exemplo, às vezes a gente escuta de alguns de vocês: irmão, por favor, vamos fazer silêncio. Irmão, a reunião de jovens na minha localidade é um velório, irmão. A reunião de jovens na minha localidade não tem desfrute. Geralmente, quando essas colocações elas vêm acompanhada de alguém que você considera o culpado por essas reuniões serem assim. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você: quem você acha que é o culpado de suas reuniões serem assim? Quem é que pode mudar essas reuniões? Acho que foi o Chico Zé falou aqui daquela experiência das Olimpíadas, da chama, da tocha olímpica, que ela tem que ser conduzida com a chama acesa. Você sabe por que às vezes as reuniões na sua localidade, elas estão nessa condição que nós descrevemos? É porque a sua chama apagou. É porque você acha que a responsabilidade de tornar agradável aquela reunião é de outro e nunca de você. Mas imagina só se você, durante a semana, desfrutar do Senhor, manter contato com a palavra, desfrutar dos hinos. Eu não estou falando disso aqui de maneira coletiva, não. É você e Deus. Sou eu e Deus. Certamente a reunião na sua localidade vai mudar. Vocês creem nisso? Louvado seja o Senhor. Então, Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Deus já nos tornou o seu povo. Irmão, você acha que é pouco ser povo de Deus? Oh, irmãos, nosso destino nós sabemos. Qual era o nosso destino? E o que Deus fez na nossa vida? Esse momento, por exemplo, desses 3 dias de conferência aqui, que momento especial. Olha, eu confesso, sabe, teve hora que eu não me contive aqui, eu me derramei diante do Senhor. Porque é uma bênção, não sei como descrever. Nem você sabe descrever. Mas uma coisa nós sabemos, é um momento muito especial. E esse momento especial não foi preparado, não é obra desses jovens. Esse momento especial não é obra nossa. Foi Deus que concedeu para você. É de Deus que vem essas coisas. Deus sabia da sua condição. Sabe por que Ele sabia da sua condição? Porque Ele passa por sua localidade. Deus sabia como você estava. Deus sabe como você estava agora. Por quê? Porque todos os dias Ele está lhe vendo. Ele sabe quando você acorda. Ele sabe
como você anda na semana, nos dias, Ele sabe como você vai dormir. Tudo a nosso respeito, Deus sabe. Deus sabe aquilo que nos aprisiona. Deus sabe os pecados que nós não conseguimos nos libertar. E você pode perguntar, e por que Ele não me liberta? Porque Ele está esperando a sua atitude. Ele está esperando, primeiro, que você queira ser livre desse pecado. Se você desejar libertação, Deus vai lhe dar a libertação. Se você deseja se livrar de um pecado que o atormenta por tanto tempo na sua vida, fala isso para Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Não pense que você vai chegar para Deus e Ele vai dizer, não, você pecou tanto que eu desisto de você. De forma nenhuma. Se tem uma coisa que faz o coração de Deus se derreter, é um coração arrependido. Sabe, se você se arrepender diante de Deus, Ele não tem outra coisa a fazer senão lhe perdoar. Sabe, irmãos, eu desfruto muito que com o perdão de Deus vem algo que é essencial para o nosso viver cristão. Sempre que Deus nos perdoa, sempre que a luz vem, nós nos arrependemos e o perdão de Deus vem, junto com esse perdão vem algo chamado graça. Ou seja, Deus mesmo, Ele se dá para nós. Sabe por quê? Porque Ele sabe que sem Ele nós não podemos vencer os pecados. O apóstolo Paulo, como já foi descrito aqui já várias vezes, ele percebeu isso, que no seu corpo tinha algo que levava ele a fazer coisas que ele não queria. E ele acabou identificando que era escravo disso. E alguém que é escravo não tem desejo próprio. Ele faz o desejo daquilo que o aprisiona, daquilo que o mantém acorrentado. Essa era a nossa condição. Mas o apóstolo Paulo também descobriu que havia uma saída. Ele dizia assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Quem gosta de pecar aqui? Nenhum de nós gosta de pecar. Mas por que nós pecamos? Porque nós carregamos conosco uma natureza pecaminosa. Mas aí o apóstolo Paulo também, ele dá um grande salto. E ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Diga também. Pronto. Por que Paulo disse graças a Deus por Jesus Cristo? Porque ele acabou descobrindo que a única maneira de vencer essa vida pecaminosa que havia dentro dele era a vida divina que Cristo trouxe para dentro de nós, que o Espírito Santo depositou dentro de nós. Se nós queremos ser vencedores, irmãos, se nós queremos vencer o pecado, se nós queremos vencer as coisas que nos colocam para baixo, que nos derrotam, nós precisamos de Cristo Jesus. Sem Ele nós não conseguimos, mas junto com Ele nós conseguiremos. Nós seremos vencedores não porque somos bonzinhos, não porque tiramos boas notas em matemática, não porque somos gentis uns com os outros. Nós seremos vencedores porque a vida que vence está dentro de nós. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos fazer uso dessa vida. Olha, é possível vencer. E para vencer, Deus já nos deu as armas. Apocalipse capítulo 12. Vamos ver Apocalipse capítulo 12. Senhor Jesus, vai invocando o nome do Senhor. Quem quer ser um vencedor, vai invocando o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Olha, irmãos, o dragão tem seus anjos. Deus tem seus anjos.
Mas o dragão também tem seus anjos. Versículo 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quem não prevaleceu? O dragão e seus anjos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Irmão, irmãs, o dragão e seus anjos já foram derrotados. Isso é um fato. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo derrotou o dragão e seus anjos. Quem estava com Jesus Cristo na cruz? Levanta a mão quem estava com Jesus Cristo na cruz. Pode baixar. Significa dizer que nós também já vencemos o dragão e seus anjos. Só que, para que esse fato seja concreto e real na minha e na sua vida, nós temos que viver na vida que venceu o dragão e seus anjos. Porque caso contrário, o que vai acontecer é que nós vamos experimentar derrotas. Irmãos, essa vida que você carrega dentro de você, a vida divina, nós não temos noção do poder que essa vida tem. Talvez não tenhamos a noção correta do poder que ela representa para mim e para você. Essa vida, irmãos, é a mesma vida que ressuscitou a Jesus Cristo. Você crê nisso? Vou repetir para você. Se você ainda não crê, eu quero repetir de maneira que você passe a crer. A vida que você carrega dentro de você foi a vida que tirou Jesus Cristo daquela tumba. Foi a vida que tirou Jesus Cristo daquela sepultura. Foi a vida que fez Jesus Cristo triunfar sobre Satanás. Essa vida que está dentro de você. Você pode sair da morte? Sim ou não? Amém ou não amém? Então faça uso dessa vida. Senhor Jesus. Então ele continua dizendo, ele foi expulso, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Aqui está dizendo que é o sedutor de quê? A igreja é do mundo? A igreja está onde? A igreja está no mundo. Às vezes a gente escuta assim, os irmãos falarem assim, a melhor coisa que tem no mundo é a igreja. O mundo não tem a igreja. O mundo, a igreja, ela está, mas ela não é. Aqui diz que ele é o sedutor de quê? Se você estiver no mundo, vai ser seduzido. Então o melhor é estar na vida da igreja. Aqui é a segurança certa. Olha, irmãos, eu fiquei assim, radiante. Como costuma se dizer aqui, alguns dizem, eu fiquei arrupiado. Quando o Jobson passou a descrever aqui a experiência de Germano com a sua noiva, suas filhas, hoje a experiência dele é a experiência de tantos. E eu passei a lembrar que essa também é a minha experiência. Sou guardado, minha família é guardada, por quê? Porque estamos na igreja. Estamos vivendo a igreja. Viver a igreja significa dizer que nós não vamos ter conflitos? Não. Já enfrentamos muitos conflitos. Já enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas. Já houveram momentos de muita tristeza. Já houveram momentos de muito desânimo. Muitos desses irmãos que estão aqui, e vocês de uma maneira geral, lembram desses momentos e sabem desses momentos. Cada um tem a sua experiência. Mas não são esses momentos que vão nos roubar da igreja. Nós passamos por todos eles. E aqui nós estamos. E você está feliz por isso? Eu sou feliz por isso. Porque a igreja tem funcionado para mim e para você
como uma fortaleza, como um lugar de descanso, como um lugar de amparo, como um hospital, sabe? Cada experiência que temos na nossa vida, quer seja de desânimo, quer seja de enfermidade, seja do que for, nós encontramos a saída na vida da igreja. Na vida da igreja tem curas, na vida da igreja tem milagres. Muitos dão ênfase, por exemplo, na busca por Deus, pelos milagres. Nós não damos ênfase nisso, mas nós vivenciamos os milagres. Veja só, o nosso amado irmão Dong, quero compartilhar só isso. Nosso amado irmão Dong está internado. O que vocês dizem de uma pessoa com infecção generalizada? Não vou considerar nem os 97. Qualquer pessoa com infecção generalizada. Olha, eu não lembro, eu não conheço o histórico de alguém que tenha saído de uma condição dessa. Raivida, né? Pronto, está aí um caso. Quanto mais aos 97 anos. E Deus operou um grande milagre. O nosso amado irmão Dong saiu de um quadro como esse. Então, irmãos, a igreja tem tudo o que nós precisamos. Como se não bastasse, é nesse ambiente que nós estamos sendo formados vencedores. Então aqui diz, versículo 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Versículo 11 diz, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pode ser que a gente tenha um conceito de que um vencedor não peca. Pode ser que a gente tenha um conceito de que um vencedor não desanima. Pode ter que a gente tenha um conceito de que um vencedor é um super-homem. Mas diante desse quadro aqui, nós vemos que um vencedor é uma pessoa comum como eu e você. Aqui diz que eles, pois, o venceram por causa de quê? Quando é que se aplica o sangue? Quando pecamos. Então o vencedor pecou. Mas o diferencial foi que ele usou o sangue precioso de Cristo. Aqui diz também que há um acusador. E nós vamos vencer o quê? Nós vamos vencer as acusações. Nós vamos vencer os tropeços que o inimigo bota na nossa frente. Se você caiu, não desanima. Se levanta de novo e prossegue. Se você desanimou, tem alguém do seu lado que pode lhe animar. Sabe, irmão, nós precisamos suportar uns aos outros. Mas suportar uns aos outros não como a gente entende, que é você tolerar. Poxa, Juninho, olha, Juninho, pense, é de fazer ranger os dentes. Mas eu suporto em amor. Isso não é suportar. Suportar é você amparar. É você dar auxílio. Se Germano precisa ser suportado, por exemplo, se eu me apoiar aqui, isso aqui passa a ser o quê? Um suporte. Então suportar é isso. É você funcionar como sustentação na hora em que alguém está fraco, está desabilitado, está debilitado. Então isso é suportar. Então esses que venceram aqui, eles eram homens como eu e como você. Eles estavam sujeitos às mesmas pressões que nós também nos sujeitamos. O mesmo desânimo. Na verdade, irmão, Apocalipse é um livro com uma visão o quê?
futurista. Não é assim? Apocalipse está mostrando o futuro. Então, o que está sendo descrito aqui é a minha e a sua história. Aqui diz que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O sangue de Cristo, ele é muito usado. Quem usa o sangue de Cristo, levante a mão, por favor. Toda a plateia usa o sangue de Cristo. Agora eu quero que vocês sejam sinceros. Porque se nós não formos sinceros, não tem como Deus trabalhar em nós. A máscara, ela tem que cair. Porque caso contrário, nós vamos levar uma vida representando aquilo que não somos. Vou fazer a pergunta de novo, tá? Quem usa o sangue de Jesus Cristo? Amém, todos nós. Então vejam que é uma intensidade grande, porque disso depende o nosso bem-estar. Agora, quem se relaciona com a palavra de Deus diariamente? Olha como o número cai. Obrigado, pode baixar. Então, aí, irmãos, pode estar uma das principais razões de nossas constantes quedas. O vencedor, ele diz que ele usa o sangue, mas que ele também tem a palavra do testemunho. Como é que você vai ser forte? Como é que você vai ser um vencedor se você não faz uso daquilo que te capacita a ser um vencedor? Não tem como. Tem um ditado popular que diz assim: saco vazio não se põe de pé. Pronto, esse saco somos nós sem ler a Bíblia. Por mais que você tente, mas você vai cair de novo. Me levanto, cai de novo. Eu não sei quantas quedas nós vamos enfrentar. A saída, irmãos, está na palavra de Deus. Quantos aqui estão participando do programa O Livro na Minha Mão? Aí uns 40% dos irmãos. Queria falar um pouco sobre isso. 24 anos atrás, eu comecei a viver a vida da igreja. Naquela época, quando eu fui contatado, lembro que naquela época me visitaram o amado irmão Felipe, que já não está entre nós, Edinô Cabral, Jobson Vilela, a irmã Libânia estava lá também, deixa eu ver se eu lembro mais, o Isaías lá de Açu, não, nesse primeiro momento não, aí depois também a esposa de Isaías, Edna, ou seja, a família, eles me contatavam. E eles chegavam na nossa casa e muita comunhão. Nessa época eu congregava na Igreja Batista. E então, muita comunhão, muita palavra. Quando eles saíam, eu dizia assim para minha esposa: olha, tem uma coisa aí que me intriga. Mas que me intriga assim, que me atrai. É o que esses irmãos falam. Eles têm um conteúdo impressionante. Nunca entraram na minha casa para falar do lugar onde eu estava. Nunca entraram em minha casa para defender a posição e a condição que eles tinham. Mas todas as vezes que esses amados irmãos entraram na minha casa, foi derramando vida dentro da minha casa. Depois eu descobri. Felipe me deu um livro. Até hoje eu tenho esse livro. Os 7 dias da criação. Tem lá o nome, Felipe, e o telefone dele, na contracapa. E a partir daquele livro, eu comecei a ser estimulado na leitura. Porque quando nós não temos essa visão, nós pouco lemos. Não somos leitores ferrenhos da Bíblia, nem muito menos dos livros espirituais. E eu comecei a ler aquele livro, ainda lá onde eu estava. Conheci o JAV, Jornal Árvore da Vida. Que jornal precioso. Guardo ainda, só não tenho o volume 1, porque eu emprestei para alguém, não sei quem foi, e nunca me devolveram. Mas do volume 2 eu tenho todos eles. Porque aqueles jornais foram importantes na minha vida. E eu comecei a ler aqueles jornais.
Aldemir está aqui. Aldemir era meu companheiro lá na Igreja Batista Regular, lá em Macau. Era meu auxiliar, né? Naquela época eu era o presidente da mocidade, não era assim? E ele era o meu auxiliar. Então, aqueles jornais que eu conheci, eu fiquei impressionado com aquilo. E eu procurei o irmão Isaías, eu digo, Marcos Cabral, filho de Edno Cabral. Marcos, rapaz, esse jornal aqui é tremendo. Tem como você conseguir uma maior quantidade para mim? Pelo menos uns 30 todo mês? Ele disse, claro. Quando o jornal chegava, ele me entregava uma bolsinha todo mês, 30 jornais. Eu pegava esses jornaizinhos, na mão daqueles que a gente cuidava. Distribuía entre os irmãos. Um dia chegou na minha mão um livro chamado Salmo 133. Um livretezinho. E eu li aquele livrete. Ainda estava lá na Igreja Batista Regular. E eu li aquele livro. Um dia, o pastor precisou viajar. E eu era co-pastor lá com ele. E ele viajou. E eu tive a oportunidade de falar o sermão naquele dia. E o que é que foi falado? Salmo 133. No final, uma irmã me procurou e disse assim, poxa, irmãos, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Porque lá naquele livro, naquele livrete, mostra que a unção é algo que é colocado sobre a cabeça de Arão e vai descendo pela barba, pelas vestes, e aquela unção passa para todo o corpo. E havia naquela ocasião um entendimento de que a unção, de que o ungido de Deus era somente o pastor. Não tinha-se a visão de que todos receberam a unção. Irmãos, e pouco a pouco aquela palavra foi entrando nos irmãos. Essa palavra estava onde? Nos livros. Essa palavra estava onde? No JAV, no jornal Árvore da Vida. Passou o tempo, e Deus então ganhou o coração de alguns. E a partir daí, deu início o testemunho da igreja na cidade de Macau, que é lá da nossa cidade. Quantos saíram, Aldemir? Acho que uns 15, não foi? Então, uns 15 irmãos, por meio da palavra, eles ganharam o entendimento da economia de Deus. E daquele grupo, irmãos, muitos irmãos ainda permanecem hoje. Está aqui o Aldemir. Tem mais, né? Tem mais irmãos aqui. Está aqui um também, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Existem coisas na Bíblia que nós não entendemos. E existem coisas que a Bíblia fala. Por exemplo, a Bíblia fala sobre pastorear o rebanho de Deus? Onde é que fala? Dê aí um exemplo. Pedro fala, né, na sua epístola. João no seu evangelho também fala, não é assim? Atos também fala. Agora, preste atenção. Vamos pegar aqui o exemplo de João. O Senhor chama Pedro, faz aquele clássico questionamento a ele. Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde o quê? O que o Senhor responde para ele? Apacenta as minhas ovelhas. E essa pergunta se repete e ele responde. Ali fala de pastorear, de apacentar. É geral, é um termo ali amplo. Mas só que essa questão de apacentar, existem detalhes que nós precisamos compreender. Existem coisas que nós não entendemos. Existem coisas que nós precisamos aprender nesse processo de pastorear. E aí você, por exemplo, pega um livro, Como Pastorear o Rebanho de Deus. Quando você pega um livro como esse, você vê uma pequena porção dessa da palavra se abrir e se tornar de uma maneira tão ampla. E nós entendemos muito mais o que é pastorear o rebanho de Deus. Então nós precisamos da Bíblia, mas nós precisamos também dos livros espirituais. Olha, agora na conferência foi feita uma pesquisa, um diagnóstico lá, e essa pesquisa produziu um diagnóstico. E eu fiquei impressionado com
Porque fala lá do índice de pecados, né? Jovens envolvidos, uma série de coisas. Mas teve um índice que me chamou a atenção. O índice era esse: quem lê mais a Bíblia se envolve menos com coisas pecaminosas. Olha só, quanto mais nós lermos a palavra, mais nós fugiremos dos pecados. Vocês creem nisso? Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, mas certamente se eu fizesse essa pergunta: você que não lê a Bíblia e tem pecado muito, levante a mão. Se todos nós fôssemos sinceros, se refletiria da mesma maneira quando eu perguntei quantos leem a Bíblia diariamente. 30% aí, eu acho que 20% falou que leem a Bíblia diariamente. O restante não levantou a mão, então nós entendemos que não leem. Então esse número provavelmente se reflete nas múltiplas quedas que nós enfrentamos, que nós sofremos do pecado. Salmo 119, eu queria ler com vocês. Salmo 119, o versículo é o 133. Irmãs, por favor, fiquem de pé. Todas as irmãs, e leiam o versículo 133 do Salmo 119. Vamos esperar todas ficarem de pé, tá? Vamos ler? Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Mais uma vez. Podem sentar. Os irmãos, por favor. Leiam esse versículo. Mais uma vez. Amém. Olha só. O Salmo, esse versículo, deixa bem claro uma coisa: que se nós não estivermos firmes na palavra, nós estamos debaixo de quê? Do operar da iniquidade. Irmãos, é um fato da presença do mistério da iniquidade no tempo presente. É muito forte, os irmãos já falaram, aquela reunião do sábado de ontem à tarde falou sobre isso. E essa iniquidade, eu fico cheio de temor, se ela já não esteja, inclusive, nos influenciando. Porque se nós não temos o sentimento, se nós não temos o apego, se nós não temos o contato com a palavra de Deus, provavelmente já pode ser o operar da iniquidade. Mateus diz, no seu evangelho, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Você quer que seu amor se esfrie? Levante a mão quem quer que o amor se esfrie. Mas você sabia que o seu amor está esfriando quando você não tem contato com a palavra? Você não quer que o seu amor se esfrie, mas você não faz nada para que isso não aconteça. Você aplica o sangue quando peca, mas você jamais vai ser fortalecido se você não se relacionar com a palavra de Deus. Se você não se relacionar com os livros espirituais. No final das eras, falsos profetas virão, e por intermédio deles, muitos sinais e prodígios serão feitos. E se você não tiver uma base sólida na palavra de Deus, você vai correr atrás desses sinais e prodígios também. Irmãos, a nossa segurança é a palavra de Deus. Na palavra nós estamos seguros. Qualquer um que se afastar da palavra vai perecer. Esse é o segundo item que nós precisamos experimentar. O terceiro item diz, lá em Apocalipse, que mesmo em face da morte, eles não amaram a própria vida. Negar a vida da alma
elimina todas as chances e possibilidades do inimigo vencer. Não pense que o inimigo está a léguas de distância de você, não. A natureza dele está dentro de você e dentro de mim. Você consegue compreender porque há tanto desespero nos irmãos, nas reuniões, para que nós exercitemos o Espírito? Tem ou não tem? Irmão, vamos exercitar o Espírito. Quer seja invocando o nome do Senhor, quer seja falando e cantando os hinos, quer seja funcionando nas reuniões, quer seja ruminando a palavra. Tudo isso é um exercício para aqueles que anelam e desejam ser vencedores. Se você não pratica isso, embora você diga com a boca, mas nas atitudes manifestam que você não quer ser um vencedor. Eu fico triste às vezes quando alguns irmãos dizem assim: olha, eu sei que eu vou para o ranger de dente mesmo. Irmão, não se conforme, você não foi criado para ir para o ranger de dente. Deus lhe escolheu antes da fundação do mundo para que você seja co-rei com Cristo. Foi para isso que Deus lhe chamou. E foi para isso que Ele pagou um alto preço. Valorize a morte de Cristo na cruz e lute para ser um vencedor. Não se conforme e jamais deixe sair da sua boca palavras como essa: eu sei que eu vou para o ranger de dente. Não, você não vai para o ranger de dente, você vai reinar com Cristo. O inimigo quer que você pense assim. E todos os dias ele está empenhado nisso. Nós não temos força para vencê-lo, fique bem claro isso. Mas a vida que está em nós vai nos tornar vencedores. Senhor Jesus, por que precisamos negar a vida da alma? Porque na nossa vida da alma é o campo, é o nicho, é o ecossistema, é o ambiente, é a esfera do inimigo. E se você permanece aí, e se eu permaneço ali, é derrota certa. Você tem coragem de lutar ou pegar num tubarão lá no mar? Lá no oceano? Você tem coragem? Que tal você se abraçar com um jacaré lá no pântano? Agora, se você tirar o tubarão e colocar ele na praia, o que acontece? Você tem coragem de tocar na cauda dele? Certamente que teremos. Porque na areia ele não tem agilidade. Na areia ele não tem os movimentos que tem dentro da água. Agora imagina você e eu vivendo 24 horas na nossa vida da alma. Vitória certa, não é assim? Como diz Bernardos, não. De jeito nenhum, é derrota certa. Só tem vitória no Espírito. Por isso que nós precisamos exercitar o Espírito, irmãos. Por isso que Deus nos colocou na igreja. Fora da igreja não há vencedores. Fora da igreja só há perdedores. Mas vivendo a igreja há vencedores. Você ama a vida da igreja? Irmãos, eu não amo a vida da igreja um tantinho assim não. Como diz Assis, eu amo a vida da igreja assim. Eu amo esse ambiente. Eu amo servir com os irmãos. Eu amo desfrutar das reuniões. Porque é nesse desfrute, é nesse serviço que Deus está me transformando. Eu creio nisso, você crê? Irmãos, eu não tenho dúvida, eu vou ser vencedor. Não sei quando isso vai se concretizar, nem como isso vai concretizar, mas eu sei que eu estou na igreja e que Deus tem todas as possibilidades de trabalhar em mim. Aqui, se nós botarmos fogo nas reuniões da igreja, cada vez que o acusador botar a ponta do dedo, ele é tostado. Porque vai haver a abundância do fogo do Espírito. E o fogo do Espírito elimina todas as impurezas da nossa vida da alma.
Irmãos, dentro de nós está se depositando a natureza divina, que a Bíblia compara com o ouro. Deus está nos forjando. As dificuldades que você enfrenta na sua vida, talvez a falta de recursos que você está passando, a situação de desemprego, alguma enfermidade, seja o que for, que não tenha sido causado por um mau procedimento seu, é Deus trabalhando e forjando você um vencedor. Cada situação que nós enfrentamos e que sentimos que é forte, que é adversidade, que elas se levantaram, nós precisamos perguntar: Senhor, se não vier de ti, eu rejeito, mas se vier de você, eu me submeto. O Espírito Santo tem uma obra, irmãos. Eu amo o Espírito Santo. Você ama o Espírito Santo? Eu amo o Espírito Santo porque Ele está realizando em mim uma obra. Ele está realizando em você outra obra. Ele está demolindo aquilo que não edifica e levantando aquilo que edifica em nossa vida. Talvez você não veja isso, mas Deus está lhe edificando. Mas a condição para isso é que você permaneça vivendo a igreja. Louvado seja o Senhor. Bom, uma vez que nós aplicamos o sangue, uma vez que nós nos aplicamos a palavra, e uma vez que nós não amamos a nossa própria vida, o que é que falta mais? Alguém poderia dizer o que é que falta? Apocalipse capítulo 21, já vou concluir aqui, tá? Apocalipse capítulo 21, João ele tem uma visão. A partir do versículo 10 ele diz: me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então veja que a visão que João estava tendo agora era da santa cidade. Qual é essa cidade? Jerusalém. O que é que significa santo? Separado. Leiam comigo o versículo 12. Tinha grande e alta muralha. Por que, só até aí, por que será que tinha essa muralha? Para concretizar essa separação, era para proteção, para guardar. Irmãos, se nós não tivermos uma muralha ao nosso redor, se nós não estabelecermos limites em nossa vida, o inimigo vai fazer de tudo para nos derrotar. Tem que existir um limite. Você e eu somos filhos de Deus. Isso já está definido. Nós vimos hoje na palavra. A palavra descreveu quem nós somos. Somos uma raça eleita. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivamente de Deus. Você é exclusivamente de Deus. Nós somos exclusivamente de Deus. O que essa palavra exclusivamente significa? Só dele. Se nós somos exclusivamente de Deus, nós não podemos nos misturar com aquilo que não é de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, por favor, 2 Coríntios capítulo 6, vou concluir aqui. Versículo 14 diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Eu vou prosseguir, mas antes eu queria dizer uma coisa. Não estou dizendo aqui que agora você vai ter que viver como eremita, isolado das pessoas, não. Lá em João, no Evangelho de João, o Senhor Jesus, Ele faz um apelo lá, que deixa bem claro onde nós estamos. Ele diz assim: Pai, eu não peço que eu os tire, mas que os guarde do mal. Então, com respeito a nos guardar, não se preocupa.
o Senhor já intercedeu ao Pai por isso. Agora, a nossa relação com o mundo, ela tem que ter limites. A relação com as pessoas do mundo tem que ter limite. Irmãos, olhe, o mar produz ondas fortíssimas. Ondas de 10, 12, 15 metros de altura. E ela vem se desenrolando numa velocidade, com uma força tremenda. Mas quando chega na praia, ela faz o quê? Chuar. Ela morre na praia. Sabe por quê? Porque a areia é o limite. Ah, Carlos Silva, então significa dizer que agora eu não posso nem mais sair com seus amigos. Não estou dizendo isso não. Até mesmo porque nós precisamos sair com eles e mostrar nossa pulseira para eles. Precisamos pregar o evangelho para eles. Eu posso ir jantar com eles? Pode. Onde é que entra o limite nessa história? Vamos jantar juntos. Que tal nós hoje irmos lá para a Tábua da Carne lá em Natal? Vocês topariam o meu convite? Olha só. Então vai dizer que um amigo te convida para ir numa churrascaria almoçar com ele. Chega lá, o churrasqueiro, bota a carne, tudinho, até aí tudo bem. De repente ele diz, uma cervejinha, por favor. Bota na mesa. 2 copos e você calado. Chega os 2 copos, ele enche o dele e enche o seu. E você olha para o copo. Porque nós somos tentados. Dentro de nós tem uma naturezazinha que gosta disso. Daí vem a tentação. Mas daí também vem o momento de você estabelecer o limite. Ele bota a cerveja no teu copo e diz, olha, eu agradeço muito. É um prazer almoçar com você, mas isso aqui não faz parte da minha vida. Isso é estabelecer um limite. Isso é estabelecer um limite. Mas não diga assim, não, sabe? Porque Paulo disse que fazia de tudo com o propósito de ganhar alguns. Então, eu estou me fazendo aqui de fraco com ele. Eu tomo um golinho, depois eu vou pregar o evangelho para isso. Faz isso e tu vai ver o que vai acontecer contigo. Alguém te convida para ir no cinema. Vou dar um exemplo aqui, pode estar passando outros. Está passando 50 tons, como é? 50 tons de cinza. Vamos assistir? Olha, veja bem. Satanás, ele é um bom articulador. Não pense que ele não é articulador, não. Ele pega um filme desse, foi lançado o livro, né? Aí ele pega aquele livro e converte num filme, e aí começa a divulgação. Pá, pá, a mídia, 50 tons de cinza. Aí aquilo vai aguçando em nós os desejos do mal que há dentro de nós. Então você também, poxa, eu quero assistir esse filme, porque se fala tanto dele, e eu recebi um convite. Então aí, você vai estabelecer o limite ou não, ou vai dizer assim, não rapaz, isso é bobeira, isso é besteira, esse filme não vai mexer comigo em nada não, vai assistir, depois tu assiste outro, depois tu assiste outro, tu vai ver o teu resultado. Irmãos, eu li outro dia, vocês sabem o que é um esquimó, não sabe? Quem sabe o que é um esquimó? Então tá bom. Os esquimós, eles têm um grande inimigo, que são os lobos. Os lobos são uma ameaça para eles e são uma ameaça para o rebanho deles. O que eles fazem para caçar os lobos? Eles pegam uma faca com dupla navalha, aí mergulham no sangue de um animal lá. Aí bota fora, no meio do tempo, aí congela aquele sangue. Ele repete esse processo várias vezes, até criar uma camada grossa de sangue congelado naquela lâmina. Aí diz, agora eu vou caçar o lobo. Aí pega aquela faca e enterra no chão, com a lâmina para cima. Aquele sangue então começa a soltar seus odores. E os lobos têm um olfato muito apurado. Quando aquela faca soltou aquele odor, acionou dentro dele uma natureza. Aquela natureza leva ele direto para aquela faca. E ele começa a lamber aquela faca. Lambe, lambe, lambe,
O gelo congela a língua deixa dormente a língua do lobo, ele continua lambendo. E o gelo se acaba e ele começa a lamber a lâmina da faca. E a lâmina da faca então faz o que na língua dele? Corta. E quando corta começa a sair o quê? E ele começa a beber o quê? Seu próprio sangue. Quem matou o lobo? A lâmina? A natureza dele. Matou ele. E ele nem percebeu. Morreu, coitado, nem sabe. O Senhor chegou, certa ocasião, para comer com seus discípulos. E se sentaram e começaram a comer. Aí uns disseram, eles não lavam nem as mãos para comer. E o Senhor falou sobre isso, explicou para eles que o mal não é o que entra, mas o mal é o que sai. E ele começa a descrever esse mal, adultério, mentira, um monte de coisas. Irmãos, dentro de nós tem essa natureza. E só tem uma coisa que pode vencer essa natureza. É a natureza divina. Então, sabe, você precisa estabelecer limites na sua relação com o mundo. Porque se você não estabelecer, logo, logo você vai embora. E a Bíblia assim o diz, o versículo 15 diz assim: que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, Deus habita em nosso meio. Você é santuário, feito para a habitação do Deus Altíssimo. Deus, Ele poderia estar lá nos céus agora, mas sabe onde Deus está? Deus está dentro de você. Deus está sentado na cadeira do seu lado. Deus está nesse corredor. Deus está naquele corredor. Ele está aqui entre nós e nós estamos nele. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então, se ele diz assim, não tocareis em coisas impuras e eu receberei, significa dizer que se você tocar em coisa impura, ele não pode lhe receber. Ele não pode ser força em você. Mas você tocou em coisa impura? Eles, pois, o venceram por causa do sangue. Aplica o sangue. E nesse processo, nós nos tornaremos vencedores. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A igreja é esse ambiente que Deus preparou para nós. Irmãos, nunca abandonem a vida da igreja. Nunca deixem de viver a igreja. A igreja é essa esfera onde Deus está trabalhando e operando em nós. Paulo escreveu uma carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, e ele fez uma recomendação ao jovem Timóteo. Ele diz assim: foge. De quê? Das paixões da mocidade. Pronto. Qual era a esfera que ele estava vivendo? A esfera das paixões da mocidade. Aí o que ele diz a seguir, Roberto Reis? O quê? Com quem? E onde é que estão esses? Amém! Então, se nós queremos ser transformados, se nós queremos de fato ser vencedores, irmãos, Deus nos mostrou o caminho. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, descreve lá uma armadura. Você quer ser um vencedor? Eu quero ser um vencedor, eu preciso daquela armadura. Muitos daqueles itens ali apresentados são itens de defesa, mas existe um que é de ataque. Qual é? A espada, que é a palavra. Quem assiste futebol sabe, qualquer time que recuar, vai abrir para o outro a oportunidade de massacre, não é assim? Porque só se defende, só, vamos para cima.
caras só estão se defendendo, vão para cima. E pega e peia, até que um momento consegue fazer o gol. Agora, a partir do momento daqueles que estão na defesa, vamos para o ataque. Quando ele começa a atacar, aquele que está atacando vai fazer o quê? Vai começar a recuar. Vai começar a... Irmãos, não só se defenda do maligno, não. Vão atacar. E tem uma arma para nós atacarmos. É a espada, que é a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos empunhar a nossa espada. Levanta a sua espada. Amém. É com essa ferramenta, é com esse instrumento, é com essa arma que nós vamos atacar. Nós vamos atacar como? Vamos atacar comendo essa palavra. E vamos atacar pregando essa palavra. E ele vai recuar para o lugar que é dele. Ele vai voltar para as profundezas do inferno. E nós iremos para o nosso lugar, que é reinar com o Senhor. Concluir agora. Gostaria de pedir, mostrar aqui um vídeo. Vocês não viram esse vídeo ainda, tá? Ninguém sabe que vídeo é. É uma surpresa. Mas, analisando o quadro desse vídeo, eu vi que tem tudo a ver conosco. Nós temos um ambiente onde nós podemos viver, invocando o Senhor, lendo a palavra, cantando os hinos. Mas, ao sair desse ambiente, nós podemos continuar vivendo isso. Cantando os hinos, desfrutando da palavra, invocando o Senhor. E onde nós formos, Deus será conosco. Solta esse vídeo aí, vocês não conhecem ainda. Preste atenção nesse vídeo. Deus está comigo. Bora. Ele me buscou, enfrentando dores, tudo suportou. Deixou ele o trono para em meu lugar morrer como Cristo e vir a dar a todo aquele que buscar, sendo rico para todos que invocar. Esse amor Tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração. Hoje tens junto a ti meu coração. Deus está comigo, Ele veio a mim, a todas as barreiras, Cristo pôs um fim. extinta a distância, posso me achegar, cumprir-se a promessa De vida dar a todo aquele que o buscar, sendo rico para todos que invocar. Esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração, meu Senhor. me entrego em tuas mãos. Oh, 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 oh. Esse amor tão grandioso me constrange a declarar: hoje tens junto a ti meu coração, meu Senhor, me entrego em tuas mãos. Podemos ou não podemos vencer? Vamos ou não vamos vencer? Aleluia.
Glória com vocês.